Esperava-se que os cientistas desmentissem isso. Em vez disso, o sudário de Turim fez algo que ninguém previu reagiu. Geneticistas encontraram DNA que não deveria existir em um tecido medieval. Físicos descobriram uma imagem que nenhuma fonte de energia do mundo antigo poderia ter produzido. O sudário voltou às manchetes em grande estilo, com um estudo recém-publicado que comprova que o tecido de fato data da época de Cristo. E com a inteligência artificial também tendo algo a dizer sobre o sudário. Os químicos forenses encontraram sangue que registrava um nível de trauma que a ciência não tinha ferramentas para medir até o século XX. Todas as disciplinas envolvidas na resolução do caso saíram com mais perguntas do que quando chegaram. E quando a tecnologia de datação mais avançada disponível em 2022 foi finalmente aplicada, ela não confirmou o veredicto medieval de falsificação, ela o demoliu. Isto é o que as evidências realmente mostram. O rosto que estava escondido. 28 de maio de 1898, Pantin, Itália. Um advogado e fotógrafo amador chamado Ciondopia recebeu uma rara permissão do rei Humberto I para fotografar um antigo tecido de linho durante uma exposição pública. Ninguém esperava muito. Era um trabalho de documentação. Trabalho técnico lento sob iluminação precária, com uma câmera quase do tamanho de uma mala. Pia carregou seu equipamento até um andame dentro da catedral, usou flechas de magnésio para iluminar o interior escuro e expôs 2 grandes placas de vidro. Tarde da noite. Sozinho em seu quarto escuro, iluminado apenas pelo brilho fraco de uma lâmpada de segurança vermelha, Pia mergulhou a primeira placa nos produtos químicos de revelação. Conforme a imagem começou a se formar, suas mãos começaram a tremer. Ele quase deixou o vidro cair. O que estava aparecendo diante de seus olhos não deveria existir. Em um negativo fotográfico, a luz se torna escura e a escuridão se torna clara. O que se espera ver é uma sombra invertida e distorcida. O que Pia viu em vez disso foi um rosto nítido e de alto contraste, olhos profundos e suavemente fechados, um nariz quebrado, um bigode e uma barba bifurcada. Hematomas visíveis na bochecha direita pela primeira vez na história. A figura escondida dentro daquele linho antigo não era um borrão tênue. Era claramente um homem calmo, digno, marcado pelo que parecia ser extremo sofrimento. O problema que impediu todos os pesquisadores que o examinaram depois de Pia. Qualquer imagem normal se comporta de maneira previsível como um negativo. A luz fica escura, a escuridão fica clara e o resultado parece distorcido e artificial. O sudário quebrou todas as regras fotografado em negativo. Apareceu como uma fotografia verdadeira e precisa de um rosto humano real. Pense no que isso realmente significa. O que o olho nu vê no tecido já é um negativo. O que significa que alguém teria que ter compreendido o princípio da inversão fotográfica 800 anos antes da existência da câmera. Criar uma imagem invertida perfeita sem nenhum meio de ver, testar ou verificar o resultado. A imagem no sudário, às vezes, é muito difícil de ver, parece estar quase borrada, e se você estiver muito perto, não verá o contraste com a área ao redor. Então você não vê a imagem executada com precisão. Em um pedaço de linho, o olho humano não consegue perceber o mundo em negativo. Nenhum artista, nenhum artesão, nenhum estudioso, vivo na época, possuía o conhecimento para sequer conceber tal técnica, muito menos executá-la sem uma única falha. Essa foi a primeira rachadura na parede. O sudário não se comportava como uma pintura, comportava-se como uma placa fotográfica, capturando um instante congelado no tempo. E essa constatação provocou um tremor em todas as disciplinas científicas que posteriormente tocariam esse tecido. Mas aqui está o que a fotografia realmente era: uma superfície, um limiar, a primeira camada de algo muito maior. Se o que você acabou de ouvir lhe parece interessante, inscreva-se agora, porque o que vem a seguir, a genética, a química do sangue, a física da própria imagem, é onde as descobertas deixaram de fazer sentido até mesmo para os cientistas que realizavam os testes. Esta é a evidência que ninguém previu. E a partir daqui, só fica mais estranho o DNA que não deveria existir. No século XX, a especulação finalmente deu lugar a algo muito mais difícil de contestar: genética física de altas energias.
Espectroscópia. Análise molecular forense. Os cientistas deixaram de tratar o sudário como um objeto sagrado e começaram a examiná-lo como investigadores. Examinam uma cena de crime, um cofre de dados biológicos que guarda silenciosamente 2000 anos de história em suas fibras. Em 2015, o professor Barca reuniu uma equipe de geneticistas e biólogos em uma instituição de pesquisa italiana e obteve acesso sem precedentes ao tecido. Sua missão não era encontrar o DNA de Deus. A ciência não tem um modelo para descrever como seria essa evidência. O objetivo era reconstruir a história do próprio tecido por onde ele viajou, quem o manuseou, cujas mãos o carregaram ao longo dos séculos. Preste muita atenção ao que vem a seguir, pois a metodologia é o que torna os resultados impossíveis de ignorar. Usando dispositivos de microaspiradores estéreis equipados com filtros ultra finos, a equipe coletou poeira microscópica, pólen e fragmentos orgânicos das profundezas entre os fios da trama e da urdura, áreas onde material antigo pode permanecer preso e preservado por milhares de anos. Em seguida, eles se concentram especificamente no DNA mitocondrial por um motivo de enorme importância, ao contrário do DNA nuclear. O DNA mitocondrial existe em centenas de cópias por célula. É herdado estritamente pela linhagem materna. Perdura por muito mais tempo em material antigo. Funciona como um GPS biológico, um marcador forte e confiável de origem geográfica, movimento populacional e migração humana ao longo de milênios. Se alguma informação genética tivesse sobrevivido dentro dessas fibras por 2000 anos, essa seria a técnica que a revelaria. Durante semanas, os computadores funcionaram ininterruptamente, decodificando milhões de sequências de nucleotídeos e comparando-as com bancos de dados genômicos globais que representam populações em todo o planeta. Então, os mapas finais apareceram na tela. Quando a equipe de Barr viu os resultados, o laboratório ficou em silêncio. Ninguém disse nada. O que eles estavam diante deles contradizia todas as previsões que haviam feito, absolutamente todas. Não se tratava da assinatura genética de uma única pessoa. Era algo muito mais complexo e que ninguém havia previsto. As descobertas foram publicadas na Scientific Reports, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. Eis o que a equipe esperava inicialmente. Se o sudário fosse uma falsificação medieval produzida na França, o DNA europeu deveria ter predominado fortemente. Se fosse uma relíquia autêntica de Jerusalém, o DNA do Oriente Médio deveria ter predominado. Nenhuma das duas coisas aconteceu. Eis a parte que muda tudo. Primeiro, impacto o Oriente Médio. Grupos haploides ligados aos Druze, uma comunidade unida e historicamente isolada que vive em Israel, Jordânia, Líbano e Síria, cuja genética praticamente não mudou em milênios. Um forte marcador de origem geográfica apontando diretamente para o antigo Levante. Segundo resultado, Europa Ocidental. Grupos haploides consistentes com séculos de contato europeu. As freiras clarissas, que restauraram o tecido à casa de Savoy, que o possuía, e inúmeros peregrinos que o veneraram ao longo dos séculos. Isso fazia sentido. Era possível explicar tudo, mas é aí que a coisa fica extraordinária. Terceiro resultado, norte e leste da África. Grupo H, LTR3, aponta para Egito e Etiópia. Isso foi surpreendente e profundamente intrigante. Sugeriu interação direta com algumas das primeiras comunidades cristãs na África. Continente. A atmosfera no laboratório mudou. Quarto resultado, sul da Ásia. A Blues M39, M56 e R8.
marcadores genéticos típicos do subcontinente indiano. E então, chegou o quinto resultado, aquele que ninguém na sala conseguia explicar. Leste asiático A+D. 4 e G2 comumente associados à China-Índia. África-Europa e Oriente Médio, todos codificados em um único tecido antigo. Deixe isso se assentar por um momento e então faça a si mesmo a única pergunta que importa. Se um falsificador não colocou isso lá, quem colocou um mundo escrito em tecido? Preste muita atenção nisso, porque é aqui que a teoria da falsificação não apenas enfraquece como desmorona. Nenhum artesão medieval trabalhando em uma abadia francesa por volta de 1350 poderia ter coletado material genético da China-Índia e África Oriental. A globalização simplesmente não existia nessa escala. Viagens de longa distância aconteciam, mas não em uma escala grande o suficiente para deixar assinaturas genéticas tão disseminadas em um único pedaço de linho. Ninguém poderia ter plantado deliberadamente vestígios microscópicos com o objetivo de enganar cientistas genéticos 600 anos no futuro. A tecnologia para detectar D na mitocondrial em fibras antigas só existiria séculos depois. Não havia um plano a seguir nem uma falsificação a ser executada. O DNA, descoberto no sudário, não é contaminação aleatória. Trata-se de uma memória biológica compartilhada. Quando Bara mapeou os dados geograficamente, o mistério se aprofundou em vez de se esclarecer. A distribuição dos marcadores genéticos coincidiu com uma precisão impressionante ao longo do que os pesquisadores chamam de Rota Mendeliana, um caminho antigo que os estudiosos há muito descartavam como lenda. Segundo registros bizantinos, sírios e árabes antigos, o sudário era dobrado de forma que apenas o rosto ficasse visível, uma forma chamada tetradiplon, e exibido dentro de uma moldura especial. Ele não permaneceu em um único local e não teve origem na Europa. Sua jornada começou em Jerusalém. De Jerusalém, o tecido foi levado para Edessa no século II, onde permaneceu escondido dentro das muralhas da cidade por séculos. E é aqui que ele se torna notável. Edessa ficava em uma das encruzilhadas mais importantes do mundo antigo, a Grande Rota da Seda. Pense no que isso realmente significa para o que foi encontrado no tecido. Caravanas da China carregadas de seda, mercadores da Índia trazendo especiarias, diplomatas, persas, comerciantes, árabes, peregrinos de todos os cantos do mundo conhecido. Muitos deles vieram prestar homenagem à imagem que acreditavam proteger Edessa. Eles se aproximaram, tocaram o sudário, alguns tocaram o próprio tecido. E a cada encontro, vestígios microscópicos, células de pele, fragmentos de cabelo, gotas de suor, se depositavam no tecido camada por camada, século após século. O DNA de todo o mundo antigo se acumulando em sua superfície como poeira invisível. A jornada continuou de Edessa para Constantinopla em 944, a maior cidade do mundo antigo, onde pessoas de todas as raças e culturas se reuniam em seus mercados, igrejas e cortes. Então, em 1204, durante a Quarta Cruzada, a cidade foi violentamente saqueada. O sudário desapareceu. Reapareceu em Atenas por volta de 120, passou pelas mãos de cavaleiros franceses e finalmente ressurgiu na França por volta de 1353, na posse do cavaleiro Geoffrey Desiré. E é aqui que a impressão digital genética desfere seu golpe mais decisivo na teoria da falsificação. A distribuição de DNA no sudário não é ruído disperso. Ela segue um caminho, uma rota específica, historicamente documentada, que se estende por 2000 anos e 3 continentes. Nenhum falsificador poderia tê-la concebido. Nenhum acidente poderia tê-la produzido. Poeira de sandálias, vestes e mãos deixadas por inúmeras pessoas que estiveram diante dessa face ao longo de muitos séculos. Um rastro biológico que não pode ser fabricado, mas a genética era apenas uma camada do código oculto. A outra metade foi escrita com plantas, e o que essas plantas revelaram apontava diretamente para uma cena de crime, pola sangrando e uma coroa de espinhos. O professor Anam Donin da Universidade Hebraica de Jerusalém
É uma das maiores autoridades mundiais em botânica sobre a vida vegetal do Antigo Oriente Próximo. Quando recebeu os dados da análise de Paul das fibras do sudário, examinou as descobertas em seu escritório em Jerusalém, cercado por décadas de registros botânicos de campo. E quando os resultados completos ficaram claros, ele soube imediatamente que as consequências eram enormes. Trabalhando independentemente, Denning e o cientista forense suíço Max Frey analisaram grãos de pólen presos nas fibras de linho. O que eles catalogaram não foi apenas um punhado de amostras, foram 58 espécies de plantas diferentes, identificadas, catalogadas e mapeadas. 17 eram nativas da Europa, o que era esperado dado o contato com o tecido ao longo dos séculos, mas a maioria vinha de outros lugares. Oriente Médio, Turquia, a Anatólia, traçando perfeitamente a antiga rota por Odessa e Constantinopla. Eis o detalhe que deixou os pesquisadores perplexos. Cientistas identificaram plantas que não crescem em nenhum outro lugar da Terra, apenas em um estreito corredor entre Jerusalém e Jericó. Uma espécie dominava tudo com Gundeltorren, forte um cardo espinhoso do deserto. Seu pólen representava quase metade de todas as amostras coletadas. Estava concentrado principalmente ao redor da cabeça e dos ombros da figura no pano. Pare e reflita sobre isso por um momento, porque o pólen de um cardo espinhoso saturaria a cabeça e os ombros de um pano funerário. Gundeliator forte, com seus longos espinhos semelhantes a agulhas, é exatamente a planta que os soldados romanos poderiam ter usado para fazer uma coroa improvisada. Ela floresce perto de Jerusalém no início da primavera, precisamente durante a Páscoa judaica, precisamente durante o período do julgamento e da crucificação, registrado em todos os relatos históricos. Uma segunda assinatura botânica veio de Zigel do Morsum, uma planta nativa de uma região extremamente restrita, que cresce apenas no deserto da Judéia e em partes da península do Sinai. Seu pólen também foi descoberto em quantidades consideráveis. Pense no que isso significa para qualquer teoria de falsificação. Nenhum falsificador medieval que trabalhasse na França seria capaz de coletar pólen de plantas nativas exclusivamente de Israel e distribuí-lo de forma invisível em nível microscópico sobre um pedaço de linho. Um falsificador teria usado tinta. Pólen não pode ser pintado. Não pode ser espalhado ou escovado com nenhuma ferramenta disponível no século X. Funciona como uma etiqueta de evidência selada de uma cena de crime. Uma impressão digital geográfica que não pode ser falsificada, porque nenhum falsificador poderia saber que um dia seria detectada. Então havia o sangue. Durante anos, os céticos argumentaram que as manchas avermelhadas não passavam de pigmentos ocre cineá ou têmpera misturados com gelatina. Esse argumento desmoronou em 2017. O professor Júlio Fante, da Universidade de Pádua, trabalhando em conjunto com médicos de um hospital em Trieste, analisou as manchas por meio de microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopia Raman em um ambiente laboratorial controlado. Quando os resultados em nanoescala apareceram na tela-fonte e sua equipe se depararam com algo que nenhuma hipótese de pigmento poderia sustentar. Não era tinta, não era ocre, não era nenhuma substância fabricada. Era sangue humano do tipo AB, um dos grupos sanguíneos mais raros do mundo. Esse mesmo tipo sanguíneo aparece repetidamente em antigas relíquias cristãs, incluindo o sudário de Edo, um pano que tradicionalmente se acredita ter coberto o rosto de Cristo em seu sepultamento. Mas o que realmente surpreendeu a equipe não foi o tipo sanguíneo em si, e sim o que o sangue continha. Preste muita atenção ao que vem a seguir. Cientistas descobriram nanopartículas de creatinina e feritina ligadas à hemoglobina. Concentrações tão extremas ocorrem sob apenas um conjunto específico de condições: trauma fatal catastrófico, tortura prolongada combinada com desidratação severa e destruição muscular maciça. Quando o tecido muscular é repetidamente danificado em um processo chamado rabdomiólise, a creatinina inunda a corrente sanguínea em quantidades enormes. O sangue preservado no sudário registrou exatamente essa cascata fisiológica. Isso não é simbolismo. Isso não é iconografia. É uma assinatura bioquímica de agonia. O homem envolto nesse pano foi espancado até uma condição física já incompatível com a vida antes mesmo do início da crucificação.
Evidências consistentes com mais de 100 golpes desferidos com o flagelo chicotes romanos de couro, com pesos de chumbo embutidos, e o corpo registrou cada impacto em nível molecular. E há ainda o detalhe que continua a intrigar os pesquisadores. O sangue permaneceu vermelho, o que para sangue antigo seria impossível. Normalmente, o sangue antigo escurece para marrom ou preto em poucas semanas. Mas análises científicas revelaram níveis excepcionalmente altos de bilirubin, uma substância liberada pelo fígado durante estresse extremo e traumas físicos catastróficos. O bilirubin preserva a cor vermelha do sangue. Por séculos, o sangue de um homem torturado permanece vermelho. Não é misticismo, é bioquímica sob estresse insuportável. Um pintor pode imitar a aparência de uma ferida. Nenhuma mão humana pode recriar a assinatura bioquímica de um trauma extremo, falência de órgãos e choque hipoálmico. Cada molécula naquele sangue apontava para o mesmo lugar e o mesmo evento. Mas ainda havia um teste que o mundo acreditava ter resolvido a questão definitivamente. Um teste que dizia a todos para seguirem em frente. Ele errou completamente a resposta. O teste que errou em 1988. 3 das instituições científicas mais prestigiosas do mundo, a Universidade de Oxford, a Universidade de Zurique e a Universidade do Arizona, realizaram a data por carbono 14 em uma amostra de tecido do sudário. Sua conclusão foi definitiva. O tecido data de entre 1260 e 1390 DC, medieval, uma falsificação. Caso encerrado. O mundo aceitou. A Igreja Católica recuou, referindo-se ao sudário como um ícone em vez de uma relíquia confirmada. Os céticos comemoraram, os crentes recuaram, mas a ciência nunca para. 3 décadas depois, os pesquisadores identificaram exatamente onde o erro havia ocorrido. E aqui está o detalhe crucial. O problema não era a tecnologia. O processo de carbono 14 em si era correto. O problema estava em onde a amostra havia sido cortada. Em 1988, um pedaço de tecido, não maior que um selo postal, foi retirado da extremidade do sudário. Um canto que havia sido manuseado inúmeras vezes ao longo dos séculos, absorvendo suor, óleos da peleia de vela e bactérias de centenas de anos de contato humano. Então Raymond Rogers, um químico do Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, examinou aquele canto sob seu microscópio e o que descobriu foi devastador. Aquele canto havia sido cuidadosamente reparado durante a Idade Média. As freiras clarissas, trabalhando para preservar a borda danificada, teceram novos fios de algodão diretamente no tecido original, tingidos com alizarina e selados com goma arábica para combinar com o linho envelhecido em cor e textura. O reparo foi meticuloso e invisível ao olho nu. Este é o ponto que não pode ser subestimado. O corpo principal do sudário não contém algodão algum, é feito inteiramente de linho. Os 3 laboratórios não dataram o sudário, dataram o remendo. Todo o veredicto de 1988, a conclusão de falsificação medieval que moldou a compreensão pública do sudário por uma geração, foi construído sobre uma amostra contaminada de um trabalho de restauração medieval. Então, em 2022, o cenário mudou novamente. O físico Liberato do Instituto de Cristalografia de Bari, na Itália, introduziu uma abordagem analítica completamente diferente à dispersão de raio-x em grande ângulo. Em vez de medir o decaimento radioativo ou examinar contaminantes superficiais, esse método estuda o envelhecimento da própria celulose do linho em nível atômico. Com o tempo, o linho se deteriora naturalmente. As cadeias poliméricas da celulose se rompem lentamente sob a exposição à radiação, umidade e temperatura. Esse processo funciona como o relógio interno do material, totalmente independente de qualquer contaminação ou reparo na superfície. Darrell comparou as amostras do sudário com tecidos de idade precisamente conhecida, desde bandagens de múmias egípcias datadas de 3000 a.C. até téteis medievais comprovados dos séculos 11 e 10. Quando a curva de envelhecimento apareceu em seu monitor no Instituto de Cristalografia em Bari, ele chamou seus colegas imediatamente. A estrutura molecular do sudário não correspondia aos tecidos medievais, nem de perto. Era dramaticamente mais antigo.
Correspondia ao linho recuperado da fortaleza de Missada em Israel, datado entre 55 e 74 de o primeiro século, à época de Cristo. Em 1988, a ciência declarou a questão respondida. Em 2022, reabriu-a com um método que as equipes de 1988 jamais utilizaram, mas um mistério permanece acima de todos os outros. E este é o que a física moderna genuinamente não consegue explicar. A imagem impossível, sem pinceladas, sem pigmentos, sem tinta, sem corante, sem qualquer tipo de meio de transferência. A imagem no sudário de Turim existe apenas nos 200 nanogram mais externos das fibras de linho. Para se ter uma ideia, um fio de cabelo humano tem aproximadamente 70.000 N de largura. A imagem ocupa uma camada centenas de vezes mais fina que isso. Não foi pintada sobre o tecido. Trata-se de uma transformação química na superfície molecular causada por oxidação e desidratação, uma espécie de marca de queimadura deixada por uma fonte de energia desconhecida. Cientistas da Agência Nacional Italiana para Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Econômico Sustentável dedicaram anos a recri-la. Eles tentaram ácidos, calor extremo, radiação gama, luz ultravioleta de todas as fontes padrão disponíveis. Nada funcionou. Nada chegou perto de produzir uma imagem com as mesmas propriedades. A única abordagem que gerou uma semelhança, ainda que parcial, foi um breve e intenso pulso de radiação ultravioleta a vácuo. Tecnologia que não existia no mundo antigo. Tecnologia que mal existe em condições controladas de laboratório hoje. E aqui está o que torna a imagem ainda mais extraordinária. Para imprimir em quase 4 metros quadrados de tecido com a precisão que o sudário exibe a fonte de energia, teria que ter liberado sua descarga em menos de 1 bilionésimo de segundo. Potente o suficiente para marcar cada fibra na superfície, precisa o suficiente para não queimar um único fio por baixo. Em 1976, cientistas da NASA aplicaram ao sudário uma tecnologia de análise de imagem desenvolvida para fotografia espacial. O que eles descobriram mudou os termos do debate para sempre. Esta imagem amplia a visualização para além da tela, revelando um incrível contorno 3D. Nenhuma pintura a possui. Nenhuma obra de arte a possui. É algo totalmente exclusivo do sudário. A imagem codifica informações tridimensionais com perfeita precisão. A intensidade da impressão em cada ponto do tecido corresponde exatamente à distância entre o corpo e o tecido naquele ponto, não aproximadamente, mas exatamente. Os dados espaciais incorporados em um pedaço bidimensional de linho são precisos o suficiente para reconstruir um modelo tridimensional completo da figura subjacente. Nenhum artista antigo ou moderno jamais produziu algo semelhante. Todas as tentativas de recria em ambiente laboratorial falharam. Pense no que isso realmente significa. A análise digital da imagem também identificou formas sobre a região dos olhos compatíveis com moedas, especificamente moedas de leptina cunhadas sob Pôncio Pilatos por volta de 29 de Cristo. Essas moedas circularam em uma região específica durante um breve período antes de serem retiradas de circulação. A probabilidade de um falsificador medieval conhecer esse detalhe numismático, muito menos codificá-lo invisivelmente em um tecido de linho, em uma escala detectável, apenas pela tecnologia de imagem do século XX, não é pequena, é praticamente nula. As evidências anatômicas confirmam isso. As marcas de pregos no sudário atravessam os pulsos, não as palmas das mãos. A ciência forense agora confirma que pregos atravessando as palmas das mãos não suportam o peso do corpo durante a crucificação. Todas as pinturas medievais da crucificação mostram os pregos atravessando as palmas das mãos, porque era nisso que os artistas medievais acreditavam com base na tradição iconográfica que herdaram. O sudário mostra a localização anatomicamente correta. É possível observar até mesmo a retração dos polegares causada por danos das unhas ao nervo mediano. Essa é uma resposta fisiológica que nenhum artista medieval poderia ter compreendido, pois a ciência anatômica necessária para entendê-la só seria desenvolvida 600 anos depois. Camada por camada, biologia, química, física, botânica, numismática, anatomia forense. Tudo converge para uma cidade em um curto período de tempo.
Jerusalém entre 30 e 33 da Cristo. Algo que ninguém pode descartar facilmente. Eis tudo o que um falsificador medieval trabalhando na França precisaria para realizar tal feito: criar um negativo fotográfico 8 séculos antes da existência da fotografia. Incorporar pólen de espécies vegetais que crescem exclusivamente entre Jerusalém e Jericó, distribuído em nível microscópico. Nenhuma ferramenta medieval seria capaz de produzir sangue contendo biomarcadores de trauma, concentrações de creatinina e ferritina consistentes com rapidomiólise, e só seria descoberta pela ciência 600 anos depois. Codificar informações espaciais tridimensionais na superfície de um tecido com uma precisão que nenhum laboratório moderno conseguiu replicar. Deixar moedas de Pôncio Pilatos sobre a região dos olhos em uma escala visível apenas para imagens digitais do século XX. Mostrar a colocação anatomicamente correta dos pregos nos pulsos, em vez das palmas das mãos, apesar de todas as tradições artísticas medievais, colocá-los nas palmas. Preservar as evidências bioquímicas de rabdomiólise, choque hipoálmico e sangue corado por bilirrubina, através de 20 séculos de armazenamento e, de alguma forma, coletar DNA da China-Índia, África Oriental, subcontinente indiano e Oriente Médio. Tudo isso em uma abadia francesa com uma vela e um pincel. O Sudário de Turim. Não é uma pintura. É um registro forense de um ser humano real, um arquivo biológico, uma testemunha silenciosa de um único momento que moldou mais a história da humanidade do que qualquer outro evento registrado. O DNA mapeado em suas fibras traça uma jornada de 2000 anos pela encruzilhada do mundo antigo. O pólen o situa em Jerusalém durante a Páscoa. O sangue registra a bioquímica de alguém torturado, além da sobrevivência antes do início da crucificação. A imagem não pode ser explicada por nenhuma fonte de energia disponível no mundo antigo ou como se vê no mundo moderno. Um pintor pode imitar a aparência de uma ferida. Nenhuma mão humana pode recriar a assinatura bioquímica de um trauma extremo-valência de órgãos e choque hipoálmico. Então, esta é a pergunta que a evidência deixa para trás. Você acredita que a ciência um dia produzirá uma explicação natural para o que aconteceu dentro daquele túmulo? Ou existem momentos na história que permanecem permanentemente além do alcance de qualquer instrumento que possamos construir? Deixe sua resposta nos comentários. E se este vídeo levantou mais perguntas do que respostas, o próximo vai para um lugar para o qual nem mesmo os pesquisadores estavam preparados.